Então, crianças, na página 86, capítulo 9, os bairros também têm história. Então, aqui em São Lourenço, os bairros mais antigos da nossa cidade é São Lourenço Velho, Estação, né? E o centro aqui da cidade, que foram se formando há muito tempo atrás por causa da água, né? E também por causa da linha férrea. Tá bom? E hoje, lógico, a cidade tem vários bairros, né? 33 bairros na nossa cidade. Como que cresceu, né? Então, ó, como você estudou, muitas vizinhanças estão organizadas em bairros. E os bairros têm história. Observe as duas imagens abaixo. Então, aqui um coreto na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Que é a capital de Minas, que é um cartão postal de 1969. E aqui na imagem B, o mesmo local em 2016. Olha quantas mudanças, né, teve esse local. Então aqui, que local foi representado nas imagens? Então a gente sabe que é o coreto da Praça da Liberdade. Quando cada imagem foi feita? Qual é a mais recente? Então, uma foi feita em 1969 e a outra em 2016. Então, é a imagem B, que é a mais recente, né? Que elemento foi representado nesse local? A praça, né? A Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Depois, em sua vizinhança, há algum elemento antigo? Aqui no caso é o coreto. O elemento é o coreto, tá? E em sua vizinhança, há algum elemento antigo como esse? Aí vocês vão pensar se sim ou não, né? E em caso afirmativo, qual? Quem mora na estação vai falar que também é a praça, né? Que tem um coreto na Praça da Estação, tá bom? Agora na próxima página. Como surgem os bairros? Cada bairro tem sua história e essa história muitas vezes está associada ao nome do bairro. Há mais de 200 anos, na praça principal de algumas vilas e cidades, havia uma coluna de madeira ou de pedra chamada Pelourinho. Nela, avisos eram afixados e trabalhadores escravizados eram castigados. No caso, os escravos, aqui fala trabalhadores, né? Mas, na verdade, coitados, eles eram escravos, né? Eles eram trabalho forçado. E na Bahia, por exemplo, Pelourinho deu origem ao nome de um bairro localizado no centro antigo de Salvador. Então, Pelourinho, em Salvador, Bahia, foto de cerca de 1860. O mesmo local em foto de 2015, olha a diferença. Não a quantidade de casas, né? Mas aqui a gente está vendo o quê? Que elas estão todas reformadas, né? Restauradas. A igreja, né? Todas pintadas. A rua foi até recapeada, né? Que melhoraram o chão, né? Que fizeram um novo piso, né? Na rua. Agora, pinte de vermelho os quadrinhos referentes aos elementos que aparecem somente na foto B. E pinte de amarelo os quadrinhos referentes aos elementos que aparecem nas fotos A e B. Então, tem placa de comércio? Não, né? Tem algum... Tem sim, tem um pouquinho, tem umazinha aqui, né? Não dá para ver tão nitidamente, porque está um pouco longe, né? Mas lá longe a gente tem, acho que duas placas sim. Tem uma aqui na frente, outra lá embaixo. Antigamente não via, né? Placa lá, não tem nada, né? As pessoas não usavam. Por exemplo, tem carro aqui antes não tinha, em 1860, né? Olha a diferença também, né? De automóveis, né? Que a gente tá vendo ali, acho que 2 até. Lata de lixo, né? Lixeira. Olha lá, igreja sim.
Sobrado? Sim, né? Lixeira, que eu falei, só em uma. E rua, claro, né? Tem que ter. Na próxima página, na página 88, a história de um bairro. Você conheceu... Peraí. Você conheceu a história da origem do bairro de Pelourinho. Agora você vai saber como surgiu o bairro do Recife, no município que tem o mesmo nome, em Pernambuco. Esse bairro surgiu ao redor de um porto criado pelos portugueses assim que eles chegaram à região, há cerca de 500 anos. Quando Pernambuco foi ocupado pelos holandeses, em 1630, foram construídos no bairro do Recife armazéns, pontes que integravam os territórios e uma sinagoga. Então, sinagoga é o templo em que judeus se reúnem para praticar seus cultos religiosos. Porém, ao longo dos últimos 120 anos, o Porto do Recife foi perdendo importância e o bairro empobreceu. Em 1994, o governo investiu na reforma dos prédios antigos e estimulou a abertura de lojas e restaurantes. Algumas empresas também se instalaram nessa região. Hoje, o bairro, conhecido como Recife Antigo, é um dos mais famosos do município, né? Então, aqui embaixo, vista aérea do bairro do Recife, no Recife, Pernambuco, tá? É uma foto de 2015. Agora aqui, em 1994, a região do Porto do Recife passou por um processo de revitalização, ou seja, de recuperação de áreas que estavam abandonadas e mal cuidadas. Você conhece algum bairro que está mal cuidado? O que seria necessário fazer para recuperá-lo? Então, aqui em São Lourenço, né? Eu acho que existe sim bairros que estão precisando de fazer algumas modificações, assim, recuperar, por exemplo, a estação. A Praça da Estação está abandonada, né? Precisa fazer uma revitalização, recuperar o Coreto, né? Fazer uma revitalização nele. Precisa melhorar o piso, né, da praça, né? Tudo para ficar mais assim cuidada, né? Porque ali é um ponto que turístico, né, da nossa cidade, conta a história da cidade e fazer na nossa cidade de novo, né, um local onde conte para as crianças história para a cidade, né? Os bairros se transformam. Em alguns bairros, as mudanças ocorrem mais rapidamente. Em outras, mudanças podem ser lentas, difíceis de serem notadas. Nos dois casos, as transformações podem ser percebidas na paisagem, nos costumes das pessoas e no ritmo de vida delas. As imagens abaixo mostram em dois momentos diferentes a Praça dos Martírios, localizada no centro de Maceió, Alagoas. Então, olha lá, primeira imagem, Praça dos Martírios em Maceió, Alagoas, né? À direita, a Igreja do Senhor do Bom Jesus dos Martírios, em 1909. E abaixo, o mesmo local em foto de 2017. Qual é a foto mais recente? Compare as duas imagens. Em sua opinião, ocorreram muitas mudanças ou poucas mudanças nesse lugar?